Oração com as mãos levantadas. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria imensa podermos estar juntos mais uma vez, crescendo em graça e conhecimento na presença do Senhor. A cada novo dia, o Espírito Santo tem nos conduzido a uma compreensão mais profunda daquilo que significa servir e adorar a Deus com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Hoje vamos meditar em uma atitude muito significativa no culto cristão: a oração com mãos levantadas. Um gesto simples, mas cheio de significado espiritual e de poder. Vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor e meditar neste tema. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este novo dia. Obrigado, Senhor, porque a tua presença nos renova e a tua palavra nos ilumina. Fala conosco, querido Espírito Santo, e nos ensina a orar com sinceridade, com fé, com entrega. Que cada gesto do nosso corpo expresse a adoração do nosso coração. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o texto bíblico para a nossa meditação de hoje da classe dos adultos está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E está escrito assim, o texto sagrado: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aleluias! Essas palavras, meus irmãos, foram escritas pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo este que estava pastoreando a igreja em Éfeso. Paulo, como um pai espiritual, estava ensinando sobre a importância da oração e da postura correta diante de Deus. Ele diz: quero que os homens orem em todo lugar. Ou seja, a oração não está limitada a um templo ou a uma cerimônia. O crente pode orar em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou particular, em qualquer lugar, porque Deus, ele está presente em todo lugar. Mas Paulo não fala apenas de onde orar, e sim de como orar. Ele descreve 3 atitudes que devem acompanhar a oração verdadeira: mãos levantadas, santidade, coração sem ira nem contenda. Vamos refletir sobre cada uma delas. Primeiro, mãos levantadas, levantando mãos santas, melhor dizendo. Na Bíblia, levantar as mãos sempre foi um gesto de adoração, de rendição e comunhão com Deus. Quando o crente levanta as mãos, ele está dizendo: Senhor, eu me rendo completamente a Ti. É como se disséssemos: não tenho nada nas mãos, dependo somente de Ti. Esse gesto também simboliza a entrega. Assim como uma criança levanta as mãos para o pai pedindo colo, nós levantamos as mãos ao nosso Pai Celestial, clamando por sua presença. Moisés fez isso em Êxodo capítulo 17. Quando Israel lutava contra os amalequitas, enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, o povo vencia a batalha. Mas quando ele abaixava, os inimigos prevaleciam.
Então Arão e Hur o ajudaram a manter as mãos erguidas. E por fim, a vitória veio. Isso nos mostra que as mãos levantadas representam oração perseverante e uma fé constante. Quando oramos com as mãos erguidas, estamos declarando que nossa força vem do alto e que dependemos totalmente de Deus. Mas o apóstolo Paulo acrescenta um detalhe importante: mãos santas. Não basta levantar as mãos, é preciso que sejam mãos limpas, mãos consagradas, purificadas, sem culpa, sem pecado. O salmista também falou disso, ali em Salmos, capítulo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus se agrada quando o crente levanta mãos santas, mãos que não praticam injustiça, mãos que ajudam, que abençoam, que servem. Segundo, Paulo diz que a oração deve ser feita sem ira. A ira representa o coração agitado, tomado pela raiva ou ressentimento. Um coração irado não consegue orar com sinceridade, porque a ira interrompe a comunhão com Deus. Jesus nos ensinou que, se formos ao altar e lembramos que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro nos reconciliar e depois oferecer o culto. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Isso mostra que a oração precisa vir de um coração em paz. Talvez você esteja orando por algo, mas guardando mágoas no coração. O Senhor te convida hoje a liberar perdão, a deixar a ira e permitir que o Espírito Santo traga paz. Terceiro, Paulo diz: sem contenda. Contenda é briga, divisão, disputa. O crente não pode viver em uma contenda e achar que a sua oração será eficaz. A oração poderosa nasce de um coração humilde e quebrantado. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que vive em paz com Deus e também com os irmãos. Quando há perdão, humildade e amor, a oração sobe como perfume agradável diante do Senhor. Queridos irmãos, a oração com mãos levantadas é muito mais do que um gesto. É uma expressão visível de um coração rendido. Quando levantamos as mãos, estamos dizendo: Senhor, tudo o que sou, tudo o que tenho, pertence a Ti. É um ato de fé, de confiança e também de comunhão. Lembre-se, o corpo também participa do culto. O corpo expressa o que o coração sente. Por isso, o levantar de mãos, o dobrar dos joelhos, o erguer dos olhos para os céus, são atitudes que revelam um coração adorador. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, versículo 13: nem tampouco representeis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. As mãos que antes serviam ao pecado, agora servem a Deus. As mãos que antes feriam,
agora abençoa. As mãos que antes se levantavam para oferecer, agora se levantam para orar. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Meus irmãos, aplicando esta mensagem ao nosso dia a dia, aprendemos que orar é mais do que pedir, é se relacionar. Quando levantamos as mãos, estamos convidando o Espírito Santo a agir em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes, em meio às lutas, você não soube o que dizer, mas levantou as mãos e apenas chorou? E o Senhor entendeu tudo, porque Ele vê o coração. O levantar das mãos é uma oração silenciosa, mas poderosa. Quando o corpo se move em adoração, o Espírito de Deus se move em nosso favor. No culto, quando a igreja toda levanta as mãos, há uma atmosfera espiritual poderosa. É como se cada crente erguesse um canal de adoração direto ao trono da graça. Aleluias! Por isso, não tenha, meus irmãos, vergonha de levantar as mãos em oração. Faça isso com fé, com santidade, com amor. Talvez hoje você esteja cansado, desanimado ou enfrentando uma batalha espiritual. Levante as mãos aí aonde você está e diga: Senhor, eu me rendo a Ti. E você verá o Espírito Santo renovar as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 29 até o 31 diz: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluias! Quando levantamos as mãos, o Senhor nos levanta por dentro. Ele renova o espírito abatido. Ele restaura a esperança e reacende o fogo da fé. Aleluias! Oremos, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o culto verdadeiro envolve o corpo, envolve a alma, envolve o espírito. Aleluias! Hoje levantamos as nossas mãos diante de Ti, não por costume, mas por fé. Declaramos que dependemos totalmente do Senhor. Purifica as nossas mãos, santifica o nosso coração, tira toda a ira e contenda dentro de nós, Espírito Santo. Enche-nos da Tua presença e faz-nos orar com poder e sinceridade. Que as nossas mãos sejam instrumentos da Tua glória, que toquem para abençoar e não para ferir. Recebe, Senhor, o nosso louvor e renova as nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, que presença maravilhosa durante esse devocional, meus irmãos. Meu Senhor, que esse dia seja marcado por comunhão e adoração. Sempre que você levantar as mãos, lembre-se, é um gesto de fé, de rendição e de vitória. Eu me despeço agora, mas me despeço com alegria,
convidando você a continuar junto comigo nessa série de devocionais da lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amanhã teremos mais um devocional poderoso sobre possuir o corpo em santificação e honra. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Jesus Cristo assim me permitir.